Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e InfoStúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, nós vamos abordar sobre educação corporativa. Alguns pontos extremamente importantes e necessários para o pleno desenvolvimento das empresas. Uma grande dificuldade verificada no mercado de trabalho nos últimos anos é a falta de profissionais habilitados para ocupar determinados postos de trabalho. A capacitação técnica adequada e mais formalidade do mercado de trabalho geram justiça social, ganho de produtividade para o país e diminui o número de dependentes dos programas de assistência social, que devem ser um meio e não o fim. A educação corporativa nas organizações é fundamental e revela-se cada vez mais importante para efeito de atingir metas e objetivos, produtividade e resultados mensuráveis. Eu estou recebendo, neste episódio do podcast Panorama de Negócios, o Dr. Murilo Furtado de Mendonça Júnior. Ele é presidente do INCAT. O que é o INCAT? O INCAT é o Instituto de Mediação, Conciliação e Arbitragem. E o Dr. Murilo é também diretor de novos negócios em Ronaldo Martins Advogados e na Ripoll Alliance. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da InfoStúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Doutor Murilo, é um prazer lhe receber. Agradeço ter aceito o nosso convite para a gente falar sobre um tema que cada vez ganha mais significado dentro da estrutura das organizações. Eu estou errado ou é isso mesmo? Bom, Milton, boa tarde. Eu estou aqui, quero agradecer a oportunidade e falar de educação corporativa é sempre um prazer e muito pertinente ao cenário que nós estamos vivendo no Brasil. A educação corporativa, ela potencializa as pessoas, como você disse, faz justiça social, as pessoas que são capacitadas, formadas, que têm o devido treinamento e desenvolvimento dentro das organizações. Então, o tema educação no Brasil, ele é um tema muito nobre, porque ele possibilita as pessoas almejarem posições mais significativas e relevantes dentro das organizações. Então, eu estou nessa peleja aí há muitos anos, Milton, e eu confesso que a cada dia que passa, eu sinto o tema mais desafiante, sinto que a importância disso num cenário que nós estamos vivendo agora. Nós temos, dentro das organizações, cerca de 4 gerações já trabalhando juntas. Daí, a gente já vê a importância que um líder tem que ter para saber liderar 4 gerações. Tem 5 gerações no mercado, a 5ª está chegando e isso a pessoa... Ninguém nasce com isso, as pessoas têm que se treinar, se capacitar para poder atingir os resultados mensuráveis que sempre os acionistas exigem, né? O doutor Murilo, você sabe que o senhor estava falando, eu estava aqui pensando, existem 2 condições extremamente importantes: chefia e liderança. E há uma diferença, né? Porque o chefe, ele não é necessariamente um líder. E o chefe, muitas vezes, dependendo da forma como ele atua, ele não consegue, por exemplo, ter uma dedicação e um empenho natural
da equipe na qual ele lidera. Quando você é líder, é algo espontâneo. Você, na verdade, faz com que o seu grupo veja em você uma pessoa que deve ser seguida. Então, eu acho que quando a gente parte, sob o ponto de vista, por exemplo, isso que eu estou falando não é no sentido da educação corporativa, que, claro, é muito além disso. Mas, pegando esse princípio básico, muitas vezes as pessoas elas confundem, né, o chefe com o líder. O líder é natural, é espontâneo. O chefe não. O chefe, dependendo da situação desse chefe, é algo meio que imposto, né? Milton, você falou aí, esse fenômeno chefe-liderança, existem várias pesquisas que indicam que as pessoas pedem demissão do chefe e não da empresa. Sim. Então, assim, o líder, ele não nasce pronto. Ele tem que se preparar para esses desafios. E você me fez lembrar de um aspecto que eu trabalho muito dentro das minhas atividades de educação, que são os perfis das pessoas. Então, quando um chefe diz, eu trato todo mundo igual, é um equívoco da parte dele, porque as pessoas não são iguais. Sim. E os líderes sabem que dentro daquele equipe de liderados que ele tem, cada um é de um jeito. E para cada um, ele tem que falar de uma maneira. Porque se ele falar igual para todo mundo, a maioria não vai entender o que ele deseja. E, na verdade, é bem interessante, quer dizer, até destacar essa questão do líder e do chefe, porque realmente é uma situação muitas vezes complexa dependendo do segmento de negócio, é muito complexo isso aí, né? E eu logo na abertura do podcast, eu falei, por exemplo, da dificuldade que muitas organizações têm de completar determinados postos de trabalho dentro da organização. Por quê? Porque são pessoas não qualificadas, né, para os objetivos que a empresa foca na abertura daqueles postos de trabalho. Mas uma coisa que me chama muita atenção, doutor Murilo, nos últimos anos, é que essas novas gerações, a sensação e a impressão que a gente tem é que eles não têm comprometimento com absolutamente nada. E aí até as pessoas veem que é a geração do nem, né? Nem trabalha, nem estuda. Né? E eu vejo isso aí com uma certa preocupação, porque se a gente tem uma geração assim, a gente está falando sobre o ponto de vista, por exemplo, empresarial, num déficit de aproximadamente 10 anos. Isso mesmo. De uma geração para outra geração. Na sua avaliação, que o senhor tem esse foco da educação corporativa, como a gente pode lidar com essa situação para minimizar os impactos futuramente? Olha, Milton, eu não posso deixar de falar filosoficamente. A educação corporativa é um braço do escritório Ronaldo Martins e Advogados, que é um escritório voltado para a área empresarial. E quando você me diz isso, esses desafios de hoje com essas gerações, me remete a uma ferramenta que as melhores práticas de gestão indicam que são ferramentas de autoconhecimento. As ferramentas de autoconhecimento, grande parte delas foi desenvolvida no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, para falar com as novas gerações, onde o objetivo dessa ferramenta foi, ao receber os combatentes, as pessoas que trabalhavam naquela época dentro das universidades, nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, criaram essas ferramentas para direcionar a pessoa certa no lugar certo. Por isso que o Milton está dizendo isso. Hoje tem um gap enorme, sim, porque eu percebo na minha vida corporativa, visitando as empresas como consultor, o que eu observo? Um fenômeno que está muito presente hoje. São pessoas certas no lugar errado.
Então, o que eu indico hoje? É a gente explorar essas ferramentas que existem de autoconhecimento. Existem N ferramentas. Eu trabalho particularmente com uma baseada em Jung, onde você consegue parametrizar os perfis das pessoas e tentar direcionar essas pessoas para o lugar certo dentro da organização. Porque às vezes são pessoas que estão infelizes na organização, porque eles não têm a habilidade para estar naquela devida área. Mas podem estar em outra área, né? Que se sintam mais confortáveis. Exatamente. As empresas e os líderes, eles têm que tentar explorar isso de uma maneira extremamente positiva, porque é muito comum. As pessoas entram nas organizações pelo conhecimento e acabam saindo pelo comportamento. O que seria isso? É a pessoa que está infeliz na organização. Se o líder souber colocar a pessoa certa no lugar certo, aí ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai impactar até a produtividade da empresa. Gente, vocês vejam que curioso, né? Quando a gente fala em escritórios de advocacia voltados para o mercado corporativo, você vai para São Paulo, por exemplo, você tem 500, milhares de escritórios com foco em mercado corporativo. Campinas, região de Campinas, não é diferente. E esse quadro, ele ocorre em vários estados do país. Rio de Janeiro, Minas Gerais. Mas por que eu estou falando isso, doutor Murilo? Por um motivo muito simples. Você, como um escritório corporativo, você tem que ter um diferencial. Sim. O escritório Ronaldo Martins e advogados tem muitos diferenciais. Mas esse diferencial de você ter dentro da estrutura um foco voltado para novos negócios e você ter um diretor que é o doutor Murilo, é um ponto de diferencial fortíssimo, né? E nós não estamos aqui, obviamente, querendo comparar com um ou outro escritório, até isso aí seria antiético, mas de mostrar, sim, qualidades e tão quanto isso é importante. Por que eu estou falando isso, doutor Murilo? Porque a gente está falando sobre educação corporativa, que é um ponto, na minha avaliação, cada vez mais importante, até para as organizações elas seguirem à frente em novos modelos de negócios. A educação corporativa é fundamental. Mas pegando esse ponto de partida, né? O senhor como diretor de novos negócios no escritório. Quando a gente fala novos negócios, o que as pessoas que estão nos acompanhando agora, elas entendem disso? Poxa, obrigado pela pergunta, Milton. Bom, eu tenho uma carreira, sou oriundo do mercado financeiro e indústria automobilística. Trabalhei 20 anos nessas áreas. E depois eu migrei para uma área de educação, que foi a fundação do IBMEC São Paulo, hoje INSPER em São Paulo, na década de 90. E lá eu me transformei. Aquilo lá mudou a minha vida. E juntando toda esse expert que eu tive lá de criar, de montar a área de programa corporativo, eu me juntei com o Ronaldo Martins, que eu, dentro dessa ferramenta de autoconhecimento, eu tomo a liberdade de mapeá-lo como um profissional de visão e profissional pragmático, voltado para resultado. E dentro das nossas conversas, que a gente já vem desenvolvendo há muitos anos, nós entendemos que nós podemos impactar nos resultados dos nossos clientes, trabalhando as melhores práticas de gestão. O que nós observamos, principalmente voltado em pequenas e médias empresas? O que é a pequena e média empresa? É aquele profissional, vou dar um exemplo, aquela pessoa que se formou em engenharia e de repente desenvolve um parafuso extremamente, um parafuso sextavado de alta tecnologia, mas o que tem por trás de uma empresa? Todos nós sabemos, tem uma área de finanças, tem uma área de marketing, tem uma área jurídica, tem uma área de engenharia. Essa área de engenharia, esse acionista,
ele domina, mas ele não domina as outras áreas. Nós entendemos que nós podemos contribuir com a nossa carteira de clientes, desenvolvendo melhores práticas de gestão. E isso produz o quê? Resultados positivos, mensuráveis, onde ele vai... Aquilo que a gente está ouvindo tanto no mercado hoje, produtividade. E sabe uma questão curiosa? A gente já viu, por exemplo, grandes organizações que criaram, por exemplo, a sua própria universidade corporativa, né? No qual, por exemplo, muitas vezes esses colaboradores ou pessoas que atuam indiretamente para aquela organização têm a oportunidade de conhecer técnicas e conhecer ações, por exemplo, que são importantes dentro de uma estrutura corporativa. Ainda é muito incipiente essa questão ainda no Brasil, né, de instituições que criam a sua universidade corporativa para criar um modelo de colaborador que atenda aos interesses e às expectativas daquela empresa. Sim. Quando a gente fala em educação corporativa, a gente fala numa coisa mais geral, né? Não tão específica a ponto de uma universidade corporativa. Hoje, o doutor Murilo, quando a gente fala em educação corporativa, o que nós podemos, para quem está nos acompanhando, o que essas pessoas podem identificar sobre o ponto de vista de planejamento de uma educação corporativa dentro da organização? Poxa, Milton, nós, ao longo desses anos todos, nós formamos um cardápio de aproximadamente 100 professores das mais diversas áreas do conhecimento. Então, quando você falou em universidade corporativa, somente as grandes empresas têm capacidade de desenvolver uma área de educação corporativa. As pequenas e médias empresas, hoje, elas estão tentando sobreviver. Nós trabalhamos exatamente em cima desses gaps de conhecimento, de formação que pequenas e médias empresas têm. Para isso, nós temos, como eu disse, um time de professores de todas as áreas da gestão, onde nós podemos, ao visitar a empresa, identificar os gaps. Eu gosto de usar uma expressão, quando eu estou conversando com o executivo da empresa, onde são as dores, onde que está doendo. E geralmente a pessoa conseguindo passar isso para mim, Milton, eu tento identificar um diagnóstico e depois a gente fazer uma proposta e entrar. Isso é feito na consultoria, né? Exatamente. A gente trabalha dessa maneira que nós entendemos que tem tantos aspectos aí particulares. Por exemplo, se você vai dar um treinamento de finanças para uma área de psicologia, o professor tem que trabalhar essa parte cognitiva muito bem, porque você ensinar finanças para engenheiro é uma coisa, ensinar para psicólogos, advogados, pessoas que vêm da área de ciências humanas, é completamente diferente. Então a gente entra nessas nuances, nesses detalhes, para a gente poder atingir os nossos resultados. Eu tenho uma experiência de inúmeros projetos que nós trabalhamos, e o resultado disso é aquilo que a gente fala. Qual que é o desafio hoje das áreas de recursos humanos que é responsável por tratar as pessoas dentro das organizações? É o resultado. Nós trabalhamos junto com a área de recursos humanos o ROI em treinamento, que é o retorno do investimento. Isso é que tem que dar sentido para as pessoas e não simplesmente dar um treinamento para a pessoa e depois achar que já acabou. Nós temos um conceito hoje, na minha época chamava educação continuada, e hoje chama lifelong learning, que a pessoa não pode parar de estudar. Ele vai, e à medida que ele vai tendo os desafios dentro da organização, a gente vai dando novas formações para esse profissional. Agora, o doutor Murilo, eu acho que é importante a gente pontuar essa questão, que muitas vezes as pessoas não têm um ângulo de visão da importância, por exemplo, de você, quanto colaborador daquela organização, você se empenhar
quando é oferecida uma oportunidade, que eu vejo como uma oportunidade, né, de evolução profissional, inclusive, né, essa qualificação, se é que a gente pode chamar dessa forma, sob o ponto de vista da educação corporativa. Porque o que acontece? A partir do momento que você dá sequência e você quer aprimorar o seu conhecimento, e esse conhecimento como uma ferramenta em potencial de trabalho, Sim. você evolui. Consequentemente, além de você calcar oportunidades dentro da organização, você no futuro pode ser um profissional extremamente valorizado para outras empresas, até concorrentes, ou empresas que tenham a visão e que não necessariamente atuem naquele segmento de mercado. Eu acho que é importante, né, o doutor Murilo, pontuar isso, que não é, na verdade, simplesmente a empresa está oferecendo uma educação corporativa. Nossa, mas que coisa chata esse negócio, eu vou ter que assistir a aula, eu vou ter que passar por treinamento. Não, a visão tem que ser muito maior, né? Isso que você está falando, Milton, é uma realidade. Porque quando a empresa ela determina fazer alguns treinamentos in company, para ela, exclusivos, eu sempre digo para o RH que esses treinamentos, dentre várias utilidades que ele tem para o RH, é observar aqueles que se destacam dentro dos treinamentos, que são os futuros líderes da empresa. Óbvio, tem muita gente, quando a empresa resolve montar uma turma de 30, 40 pessoas, nem todos têm o nível de comprometimento que a empresa deseja. Mas isso serve até para a empresa perceber as pessoas que estão se destacando, que ele pode fazer um programa de desenvolvimento de liderança internamente. Pessoal, educação é investimento. Sim. E na minha passagem pelo INSPER, quando eu trabalhei lá, era o IBMEC São Paulo, os alunos da graduação mandaram fazer uma camisa onde estava escrito assim: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Essa é uma frase de um reitor de Harvard, onde a educação de boa qualidade, ela tem um valor agregado. Hoje, quando uma pessoa resolve fazer um curso por fazer, está acontecendo duas coisas: ele está perdendo tempo e dinheiro. Sim. Então, o que eu sugiro é que as pessoas trabalhem com profissionais da educação que têm um desempenho de alto nível dentro da sala de aula. E esses são os professores que trabalham conosco na educação corporativa. Ao longo desses anos todos, eu selecionei aqueles professores que melhor performam em sala de aula. E nós temos, sem demérito nenhum, nós temos os melhores professores no mercado. Esses professores trabalham para grandes escolas de negócio, mas eles trabalham para nós também, on the job. Então, cada projeto eu envolvo esses professores. E a certeza da gente ter o retorno desse investimento. Doutor Murilo, sabe o que eu acho que é extremamente importante para quem está nos acompanhando? E a gente tem uma audiência muito forte no mercado corporativo e executivos, né, que acompanham aí o podcast Panorama de Negócios. Mas eu acho que é importante destacar que quando o senhor faz essa consultoria e são identificados aí as deficiências dentro daquela estrutura organizacional, e quando a gente fala na apresentação de uma educação corporativa para aquela organização, eu acho que é fundamental, porque as pessoas estão acompanhando. Isso daí é uma coisa padrão. Não. Na verdade, vocês acabam oferecendo uma oferta de soluções personalizadas de cursos de educação corporativa para empresas nacionais e internacionais. O objetivo, o foco é exatamente esse, né? Milton, eu como mineiro não posso deixar de contar algum caos aqui. Eu tenho muitos causos. Antes de eu ter acesso a esse conhecimento, casos de insucesso e casos de sucesso. De sucesso a partir do momento que a gente tem conhecimento. Eu participei de inúmeros projetos
com empresas que eu me reservo não mencionar. Mas, por exemplo, certa vez uma empresa nos procurou e pediu um curso de fusões e aquisições. Nós desenhamos um programa, esperávamos ter uma turma em torno de 30 alunos, a turma era de 4 alunos. Nós estreamos, demos um treinamento de excelência e eu observei no mercado, porque a gente sempre assina um NDA com as organizações, a gente não pode mencionar, mas eu observei no mercado, esses 4 executivos saíram na América Latina adquirindo todos os concorrentes dessa empresa aqui. Olha que... Ok? Então, um treinamento específico voltado para o objetivo. Um outro caso que eu estou me lembrando foi um banco que nos contratou para desenvolver produtos para esse banco. Obviamente, dentro do que eu mencionei, nós assinamos um NDA para não mencionar o nome e nós demos um treinamento lá extraordinário. Ao final do programa, nós colocamos 4 professores numa banca examinadora e 4 vice-presidentes desse banco, onde as pessoas puderam, esses executivos, esses profissionais puderam julgar os trabalhos feitos em equipe. Nós éramos uma turma de 30 e fizemos 6 grupos de 5, então nós tivemos 6 trabalhos apresentados. E o banco elencou por prioridade lançar esses produtos que foram desenvolvidos pela própria equipe, que teve um treinamento de profissionais especializados nisso, e eles lançaram esses produtos todos no mercado. Então, quanto que custa desenvolver um produto para um grande banco? E um produto onde tem inovação e criatividade. Então, a gente trabalha em cima disso, do diferencial. O que eu posso fazer de diferente no mercado? Mesmo trabalhando com disciplinas assim extremamente básicas, mas poder voltar, alinhar com a estratégia da empresa. A gente sempre trabalha alinhado com a estratégia da empresa. Ora, se a empresa que está patrocinando esse treinamento, esse pessoal vai ser treinado para alinhar com a estratégia que vem de cima. Agora, o doutor Murilo, nesse trabalho de consultoria, quais são os principais gargalos que são encontrados dentro da estrutura dessas organizações? Porque a gente está falando de pequenas e médias empresas, porque as grandes elas têm uma estrutura muito peculiar, né? Então, de repente, por exemplo, para uma grande organização, para ela é mais fácil de poder lidar com algumas adversidades, vamos dizer assim. Mas médias e pequenas empresas, eu acredito que nesse trabalho de consultoria o senhor deve ter identificado e identifica ainda gargalos que muitas vezes emperram a empresa de evoluir ou de alavancar em novos modelos de negócio. A gente consegue trazer para quem está nos acompanhando, por exemplo, esses principais gargalos? Olha, eu faço isso há muitos anos, Milton, e óbvio, assim, à medida que a gente está passando novos tempos, novas transformações, principalmente em se considerando a pandemia que a Covid proporcionou para nós no mercado, grandes mudanças. Eu entendo, com a minha vivência, que são as habilidades comportamentais. Habilidades técnicas, as pessoas já saem dos seus cursos hábeis, habilitados, vamos dizer assim, para executar a tarefa. O que a gente está percebendo dentro das organizações é um gap enorme comportamental. Eu participei de um congresso recente de recursos humanos, onde fizeram uma pesquisa com os diretores de grandes empresas na área de recursos humanos. E eles apresentaram os gaps lá. Me chamou a atenção, porque a disciplina que eu sou especialista, negociação, estava em 3º lugar. Mas me chamou a atenção, Milton, o primeiro lugar de preocupação desses diretores de RH é saúde mental nas organizações. Isso está impactando muito hoje, muito em cima daquela geração que você está falando, que está chegando, né? A pessoa eu sou geração baby boomer,
Imagina que eu tive um desafio há uns anos atrás, onde eu tinha uma equipe que eu tinha 2 gerações abaixo de mim. E aí eu tive que parametrizar como que eu falava, com quem eu falava e o que eu falava. E hoje nas empresas tem esse fenômeno aí que, às vezes, num primeiro momento, até parece incompreensível, mas diante de tudo isso que a gente está vivenciando, me chamou muita atenção isso. Eu já presenciei uma pessoa, um executivo, ter uma crise de ansiedade. Olha, eu não desejo isso para ninguém. É muito triste. E hoje as empresas devem olhar esse tipo de coisa, dentro do tamanho que ela tem. As grandes organizações, obviamente, têm isso em maior número, mas as pequenas organizações também têm. Pode ser no menor número, mas a gente tem que cuidar, porque senão isso contamina o meio todo da organização. Sabe o que eu fico me questionando, na verdade, doutor Murilo? Se essas chamadas doenças do momento, né, doenças entre aspas hoje, se elas, na verdade, sempre coexistiram dentro desse mercado de trabalho e ficaram evidentes com a pandemia da Covid-19, que mudou padrão de comportamento das pessoas, quer dizer, então isso daí existia, mas não era aflorado, né, como ficou com a pandemia, ou se essas doenças elas ganharam forma a partir da Covid. Por quê? Porque as pessoas precisaram se isolar, as pessoas não tinham mais contato com outras, isso levou a um processo de depressão, de ansiedade, né, no qual as pessoas começaram a ter que lidar especificamente com essa situação. Eu fico questionando um pouco isso. Né? Eu acho que ficou mais em evidência da crise da Covid para cá. O próprio, vamos dizer assim, o aprisionamento das pessoas dentro de casa. Imagine uma pessoa que não tem um ótimo relacionamento familiar. A partir do momento que ele está aprisionado, que ele está preso dentro de casa, que ele está cerceado de liberdade, não pode circular no mercado e fica num ambiente restrito, isso pode potencializar isso aí. Outra coisa que eu observei, as pessoas que moravam em casas menores e a partir do momento que todo mundo não pôde sair de casa e todo mundo tendo que trabalhar em casa, é um outro fenômeno. Sim. A pessoa não tinha área para trabalhar, os filhos tinham que fazer o exercício e ele tinha que trabalhar na mesma mesa. Eu tive essa experiência, onde eu tive uma reunião com um secretário acadêmico, onde a mulher dele estava na mesma mesa dando comida para o neném e eu tentando falar com ele de uma programação de educação. E a gente não pôde desenvolver em razão do neném que está chorando. Então eu até falei com ele, olha, fica tranquilo, depois que o seu neném for dormir, a gente volta a falar. E aquelas empresas também, que as pessoas que ficaram em casa e não tinham banda larga, a gente tem que analisar isso, não tinha banda larga. Eu dando aula na pandemia, depois a escola nos chamou para conversar sobre os fenômenos que tinham acontecido e foram muitos alunos que não abriam a câmera porque não tinham um sinal suficiente de banda larga para poder participar da aula. E as escolas se preocuparam em treinar, em capacitar os professores nessa nova ferramenta de negócio, usando as plataformas, usando o Zoom, Google Meet e etc., mas esqueceram de preparar os alunos. Então deu um distanciamento muito grande do interesse do professor, do comprometimento do professor de querer dar aula e do aluno estar completamente desintonizado, desconectado da realidade e não estava acompanhando as aulas. Então, eu acho assim que a Covid trouxe em evidência esses novos comportamentos que nós estamos vendo. E cabe aos líderes se preparar para poder trabalhar com isso, porque senão vai todo... Hoje nós temos um modelo de trabalho que é híbrido. Alguns trabalham home office, outros trabalham presenciais, outros... Eu acredito que o sistema híbrido deve prevalecer em algumas atividades, mas cabe muito da sensibilidade do
do comandante da empresa, poder entender isso e analisar os resultados. A pessoa sendo madura, ela traz os resultados que a pessoa está esperando, né? Ô, doutor Murilo, nós já estamos praticamente encerrando o nosso episódio do podcast Panorama de Negócios, mas só para finalizar, e essa colocação que o senhor fez agora foi muito interessante, porque apesar da Covid ter ceifado muitas vidas, né, de ter dizimado muitas famílias, tiveram alguns pontos positivos que surgiram a partir daí. Por exemplo, as construtoras hoje, elas fazem um projeto no qual elas contemplam uma área de home office. As pessoas não tinham, então às vezes as pessoas faziam da cozinha, sabe? Fazia do quarto, aí de repente o gato pulava na frente da câmera. O cara às vezes estava fazendo a live, sei lá, estava de cueca, só estava de terno aqui para cima, entendeu? Então tinham situações hilárias, né, que foram verificadas durante a pandemia, né, essa questão do home office. Mas também teve um ponto importante que foi o seguinte, por exemplo, na estrutura do home office, e aí as pessoas precisam estar estruturadas, né, que elas precisam se organizar para elas entenderem que elas estão participando do trabalho delas, elas têm que separar, por exemplo, o trabalho do pessoal, da família. E muitas vezes as pessoas não souberam, por exemplo, separar isso e acabava misturando, então dava um problema sério. Eu acho que um terceiro e último ponto que a gente observa é que, sob o ponto de vista, por exemplo, do ensino, você não via a possibilidade de cursos de EAD, que são cursos de ensino à distância, né? Que ficou muito enfatizado com a questão da Covid. Então, eu acho assim, foi muito ruim, foi doloroso, foi. Muitas pessoas morreram. Mostrou-se as deficiências sob o ponto de vista da saúde, sob o ponto de vista público, mostrou-se. Mas também a gente teve coisas boas. A gente precisa ver sempre isso, sabe, doutor Murilo? Coisas boas, existem coisas ruins, mas existem coisas positivas, né? E eu queria te agradecer demais por ter aceito o convite. Eu acho que foi bastante esclarecedor para quem está nos acompanhando, viu, doutor Murilo? Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. E o que fica é o seguinte, nós estamos vivendo num mundo de grandes transformações. E as pessoas têm que procurar se adaptar. Até nós sabemos, hoje um profissional que é mais valorizado dentro da organização é aquele que se adapta melhor, né? Como isso aí já vem sendo observado há um certo tempo, e os desafios estão aí a toda hora. Eu sou de uma geração, como eu disse, baby boomer, que eu vivenciei inflação no Brasil 100% ao mês. Então, para um jovem de hoje, meus filhos já nasceram do Plano Real para cá, o jovem não consegue mensurar, não consegue entender. E eu, certas vezes, explicando para o meu filho, ele me perguntou o que era inflação, e eu disse para ele assim, inflação é quando você vai à padaria comprar pão com uma mala cheia de dinheiro. Sim. Então, assim, nós estamos, assim, os desafios são muito grandes, nós estamos agora com um mundo onde tem mais gente querendo construir muro do que fazendo ponte. Então, o desafio para nós é muito maior sobre isso aí. Gente, vocês vejam e revejam esse e outros episódios na página do Panorama de Negócios no YouTube e também na página do Panorama de Negócios da internet, com notícias das mais variadas, em www.panoramadenegócios.com.br. E até o próximo episódio. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios, com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação.